Bom dia para vocês, bom dia para você que nos acompanha. Mais um episódio do nosso podcast Inclusão Atípica. Mais uma vez com a nossa amiga, parceira Juliana. E hoje recebendo esse casal, né? É uma experiência nova, um momento importante tê-los aqui conosco, né? Michele, Carlos. E hoje nós vamos falar sobre diagnóstico tardio, né? O que a gente tem escutado no nosso dia a dia, no consultório, lá no instituto, é que o diagnóstico tardio, quando se trata de criança, por exemplo, porque hoje a gente considera que uma criança a partir de 3 anos de idade já é um diagnóstico tardio, uma vez que hoje nós temos elementos, nós temos condições de avaliar, né, até um bebê, né, ele já apresenta traços do autismo, especialmente, né, a comunicação. Então, nós tivemos um caso de uma mãe que ela relatou que o que mais doía era na hora de amamentar e o seu filho não interagia com ela, não olhava para ela. Algo que é comum, né? Numa criança, num bebê, mesmo ainda recém-nascido, ele já começa a interagir com o pai, com a mãe, enfim. Então, diante do avanço hoje, né, de todos as informações que temos, os manuais de diagnóstico, é possível hoje, até porque a avaliação do autismo ela é clínica, né? Não existe um teste, não existe um exame para poder diagnosticar autismo. Prova disso que, recentemente, a Sociedade Brasileira de Neuropediatria, né, ela emitiu um parecer onde ela traz essas informações, né, pontuando de que o diagnóstico de autismo ele é estritamente clínico, é de observação. E, claro, vai depender muito da expertise, eles dizem isso na nota, do profissional. Então, não existe escalas, não existe testes, não existe nenhum exame, seja de imagem, de sangue, que possa ser usado para diagnosticar autismo. Então, é clínico. E se é clínico, se é observação de comportamento, então é possível a gente conseguir esse diagnóstico ainda bebê. Mas, infelizmente, quando esse diagnóstico vem para os adultos, né, muitos profissionais médicos terminam menosprezando, achando que já que chegou uma idade adulta, então esse diagnóstico já não há mais a necessidade. Ontem mesmo eu recebi um chamado de uma paciente, uma amiga, na verdade, conheci através das redes sociais, lá de Minas Gerais, não esqueci o nome agora da cidade, e que ela me pediu ajuda, né, para eu fazer uma avaliação dela, porque ela foi para o psiquiatra. O psiquiatra apenas a diagnosticou com transtorno de ansiedade generalizada e passou uma intervenção farmacológica, então medicou. Mas ela é que sente, ela é quem sabe, ela é que convive, certo, com os prejuízos. Então ninguém melhor do que ela para poder falar do que realmente ela sente, de como ela funciona. Mas quando isso é levado para alguns profissionais, não é dado a atenção devida, como ela mesma descreveu. O médico disse para ela que o diagnóstico não tem muita valia para ela, né? E aí eu tenho vocês hoje aqui que tiveram também diagnóstico na fase adulta, para poder vocês nos ajudar a gente compreender melhor isso, ajudar a sociedade, até mesmo os profissionais da área de saúde, a compreender isso. Como é que vive, como é que foi para vocês a experiência do diagnóstico, como é conviver hoje, né, com o diagnóstico de autismo e poder trazer essa contribuição para a gente. Então, quero ouvir Michele, né, a gente conhecer um pouquinho da história de vocês, Juliana, né, Juliana já esteve aqui, né, falando de outros temas, mas hoje a gente vai trabalhar essa temática. Então, é um prazer estar aqui, né, agradeço pelo convite.
Receber o diagnóstico de autismo na vida adulta, para mim, foi libertador e ao mesmo tempo cruel. Né? Libertador porque finalmente eu consegui entender por que eu tinha tanta dificuldade de interação, porque para mim era difícil ser sociável, entender que eu não era chata, metida, antipática, arrogante, como costumam rotular as pessoas adultas, né, que têm autismo. Eu era uma pessoa autista tentando me adaptar em uma sociedade que não é feita para nós, né, onde o sistema tradicional cultural da nossa sociedade, as regras sociais, muitas vezes não se encaixam no nosso padrão de funcionamento. Então, finalmente eu pude entender, né? Deu sentido a muitas coisas que eu vivi, a prejuízos que eu tinha e eu digo que assim, eu tenho que matar um leão por dia para conseguir sobreviver nesse mundo, né? Então foi libertador por conta disso, mas assim, foi cruel ao mesmo tempo, porque a partir do momento que eu me descobri ser uma pessoa autista na vida adulta e eu comecei a divulgar que eu era autista, continuou vindo as piadas, capacitismo, preconceito, né? Então, assim, parece que eu tenho que agora lutar muito mais ou até ter que mascarar mais para continuar vivendo em sociedade. Então, tem esses dois viés que para mim foi e ainda é bastante difícil, né? Viver nessa sociedade, assim, que é bastante capacitista mesmo. Quando você fala, Michele, que foi libertador, pensando dentro dessa perspectiva pessoal, né? Como é que você identifica esse que é algo muito subjetivo? Então, libertador, mas libertou você de quê? Me libertou de não ter que achar que eu tenho que mascarar o tempo todo. Eu consegui ter a permissão de ser eu mesma, de dizer não quando algo não está bom para mim, de entender meus limites e respeitar esses limites, né? De entender que eu não preciso fingir ser outra pessoa para poder me encaixar naquela rodinha social, que eu não preciso aceitar convites sociais só para agradar e saber que eu tenho um limite e eu preciso respeitar esse meu limite. Perfeito. Isso é importante colocar, porque às vezes as pessoas não conseguem entender quando você justifica que foi libertador, né? E aí a gente tem a necessidade de esmiuçar isso para que o povo entenda, Sim. não é? Uhum. Porque essa questão de mascarar, principalmente na mulher, isso é muito mais presente, né? E aí você colocou uma questão muito importante e que eu acho que todos vocês vivenciam isso, né? A questão de aceitar um convite e você ter que ir representar, vamos dizer, um personagem para poder agradar, para atender aquela necessidade que às vezes é muito mais da sociedade ou às vezes da família do que propriamente sua, né? Então isso é respeitar o seu limite e que às vezes, né, na maioria das vezes as pessoas não respeitam, não estão nem aí, né? Onde a gente vem com essa briga toda sobre a questão dos fogos, sobre as questões de você formatar um ambiente pensando naquelas pessoas neurodiversas que até a questão da iluminação, por exemplo, do barulho. Então isso não é pensado, geralmente sempre é de forma genérica, para todo mundo, coloca todo mundo no mesmo nível, no mesmo padrão. Então quando vem o diagnóstico, então pelo menos se a sociedade não entende, se a sociedade não aceita, mas pelo menos você, de forma individual, você consegue então estabelecer os limites. Sim, é necessário, né? É algo que hoje em dia ele é indiscutível para mim, né? Quando algo não está bem, eu simplesmente vou me respeitar. Eu não preciso vestir mais o personagem, como você mesmo disse. Eu vesti muito um personagem, vários personagens para conseguir sobreviver.
E, infelizmente, mesmo eu tendo a consciência que eu não preciso mais vestir o personagem, às vezes eu me pego vestindo algum personagem ainda. Porque mesmo tendo diagnóstico, mesmo respeitando o meu limite, às vezes a gente, acredito que seja por padrão de uma vida toda mascarando, que às vezes eu me pego mascarando ainda. Às vezes pode ser até na questão de defesa, né? Desse autocuidado, até com, por exemplo, comigo, às vezes eu me pego fazendo isso para não ser julgada de alguma forma, para me livrar daquele julgamento disfarçado, né? De piadinha, às vezes de brincadeira assim, de mau gosto, né? Porque quando você, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de olhar no olho da pessoa, e às vezes a pessoa fala que você não consegue olhar no meu olho, você não tá falando a verdade, como se eu não estivesse passando a verdade, se eu não tô olhando pro rosto dela, como se eu não estivesse passando a verdade. E às vezes eu me pego olhando, por exemplo, eu tô direcionando pra você, mas eu não tô olhando diretamente pra você, eu tô focando na planta atrás, que dá a intenção que eu tô olhando pra você. Então às vezes a gente faz essas camuflagem, porque é camuflagem pra gente se encaixar, às vezes até pra se livrar de algum comentário ou julgamento disfarçado. Um tempo desse aí aconteceu uma situação similar a essa comigo, uma colega de trabalho. Ela, quando eu soube do diagnóstico, tive o diagnóstico, né? Então, consequentemente, eu tive que entregar o laudo lá na secretaria, né? Enfim, aí uma colega chegou, né? Eu precisei comunicar com ela, que é trabalhando no setor de enfermaria lá do lugar que eu trabalho. E aí eu olhei para dar um recado a ela, na verdade fui procurar saber de um procedimento que tinha que fazer lá no setor de enfermaria. E daí ela chegou para mim e disse bem assim, mas você é autista, mas geralmente os autistas eles não gostam muito de olhar nos olhos, por que você olhou nos meus olhos? Uhum. Aí então, assim, muitas das vezes só que eu olhei nos olhos dela, na verdade eu tenho essa dificuldade também, né? E geralmente quando eu olho, eu me pego, na verdade eu desvio, mas eu me pego muitas vezes mascarando, entendeu? Uhum. Mas eu tenho essa dificuldade também, entendeu? Eu tenho essa dificuldade. Esse é o ponto, Carlos, que mais dificulta o diagnóstico tardio, que é a questão da funcionalidade, da pessoa ser funcional. Então, o fato de você ter chegado à vida adulta, ter seguido uma carreira em alguma área, né? Então, quando se vai, né, para poder fazer um diagnóstico, então, muitos profissionais, médicos principalmente, terminam contemplando o fato de você, até agora, ter sido funcional. Né? Mas não contempla os prejuízos e todas as dificuldades que você enfrentou até aqui. Sim. Né? E aí entra aquela questão, qual foi o ponto? Eu queria ouvir vocês, qual foi o ponto crucial para você parar, né? Ou vocês pararem e buscar o diagnóstico? Qual foi, vou colocar assim, a encruzilhada que chegou e disse, opa, aqui agora eu preciso decidir e buscar o diagnóstico? Como foi para você, Carlos? Na verdade, o meu diagnóstico ele se deu através do meu reencontro com Michele. Michele, ela foi minha primeira namorada. Nós estudamos aí no Ateneu. Eu tinha 16 anos, ela 14. E aí, por conta do destino, foi que aconteceu. Nós nos separamos e 28 anos depois nos reencontramos. E aí Então, aqui nós não temos só uma história de diagnóstico tardio, temos uma história de amor. E aí, conversando com ela, mesmo de longe, né? Eu em Minas, ela aqui em Sergipe, ela começou a perceber, ela já tinha o diagnóstico, ela começou a perceber algumas coisas em mim, né? O que eu comecei a comentar com ela, eu comentei com ela que fui jogo aberto com ela, o que é que eu sentia. Eu tinha tudo. Eu tinha transtorno de ansiedade generalizada, depressão. Eu era diagnosticado com tudo, menos com autismo, né? Então, eu comentei isso com Michele, né? Que eu tomava remédio, eu fazia acompanhamento, eu mostrei o CID para ela, tal. Só que ela começou a perceber outras coisas em mim. E aí ela foi conversando de forma bem tranquila comigo, né? E aí quando foi um tempo ela chegou e foi quando eu vim para cá, para Aracaju.
E aí ela chegou para mim e me falou que ela me aconselhou a buscar uma neuropsicóloga, né? Uhum. E aí foi quando eu fui atrás, né? Busquei a neuropsicóloga, conversei, expliquei, e daí foi quando entrou essa questão da probabilidade de eu ser autista, né? Uhum. Entrou essa questão. Então, para mim, eu até comento com Michele que foi, né, com Michele e com outras pessoas que chegam e me perguntam também, como foi para você depois que você descobriu ser autista? Para mim, eu falo também, vou repetir o que o Michele falou, né? Para mim foi libertador, porque hoje, doutor Wellington, eu tenho clareza do que realmente eu tenho, como eu funcionava e como eu funciono, né? Porque, por exemplo, muita gente fala, mas todo mundo é autista, todo mundo hoje é autista. Gente da minha família mesmo, colegas, mas você sempre foi essa pessoa funcional, esse cara estudioso, esse cara que sempre procurou se desenvolto, né? Uhum. Mas esquecem que, por exemplo, eu já fui usuário de CAPS, certo? Eu já fui usuário de CAPS. Então, para mim foi libertador, por quê? Porque é como eu falei para a Michele, e estou falando aqui também que eu não preciso hoje mascarar, eu me pego mascarando tanto, mas eu não preciso me mascarar. Certo? E isso tudo tem um nome, né? Tudo aquilo que eu senti lá atrás, né? Desde a época, por exemplo, teve coisas que eu fiquei sabendo, só que eu lembrei, na verdade, só agora, que meus pais me falaram, né? Por exemplo, quando eu era criança, na fase criança, nós nos mudamos de um lugar numa rua para outra. E eu até desse movimento, a gente se mudar de uma rua para outra, eu fiquei descontrolado. Eu tive que tomar remédio para poder dormir, ou seja, porque eu estava acostumado num lugar, certo? E isso fiquei desregulado. Isso, então, esses prejuízos vêm da minha infância. Só que eu sou da década de 80, né? Meus pais desconheciam dessas questões. Então, eu lembro de muitas coisas, por exemplo, dessa questão do CAPS. Na época, quando eu fui usuário do CAPS, muitos colegas meus falaram que eu tinha endoidado de tanto estudar. E estudar era um dos meus hiperfocos. Né? Estudar essa questão de livro era um dos meus hiperfocos. Então, muita gente ficou na zoação. Ele endoidou porque gostava de estudar demais. Tá? E eu até estava até acreditando nisso, entendeu? Acreditando, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu dei uma revertida nisso, mas na verdade os efeitos disso aí foram se prolongando, né? Se prolongando. E eu sempre tive dificuldade todos os trabalhos que eu tive, desde o CLT aos concursos públicos que eu passei, eu sempre tive essa dificuldade, entendeu? É interessante, Carlos, me permita que eu recebi uma mensagem agora há pouco. Então, a secretária minha, ela dizia, doutor, quando o senhor terminar, venha logo para aqui que tem uma pessoa aqui esperando o senhor. Ele ou é autista ou estudou demais, e aí ficou... Ainda hoje, você falou, eu sou da década de 80, mas ainda hoje a gente vive essa ideia de que a pessoa endoidou por estudou demais, entendeu? Ou é autista. A gente vive isso ainda hoje, entendeu? A sociedade, ela evoluiu, mas nem tanto. Sim. Porque a gente se pega ainda hoje com muitos comportamentos ainda arcaicos, sim, principalmente quando se fala de questões de saúde mental, de transtornos do neurodesenvolvimento. Eu estou, esses dias atrás, agora uma semana mais ou menos, eu fiz um diagnóstico de um adolescente que depois a mãe chorou, a mãe ficou se culpando, porque ela já tem um filho agora com 8 anos, já com diagnóstico, mas ela nunca dedicou a atenção devida ao mais velho de 15, certo? Mas agora ela parou, a coisa ficou tão gritante que agora ela parou para dar atenção ao menino.
E só que é um menino de 15 anos, e quando ele chegou lá, ele senta para brincar com as crianças, os meninozinhos pequenos. Então é algo muito visível, sabe? Então aí fica aquele questionamento, como é que essa mãe não enxergou, sabe? Mas a luta de uma mãe atípica no dia a dia não é fácil, certo? E independente, antes de ser mãe atípica, dela ter um filho com diagnóstico, ela era mãe que tinha que trabalhar o tempo todo e deixava o filho com outra pessoa. Então são as questões do nosso dia a dia que infelizmente nos coloca nessa rotina, às vezes desenfreada, quando vai ver, pô, o menino cresceu demais e não percebeu. É assim. Eu costumo dizer assim, que o diagnóstico, ele nos dá identidade, né? Mas o mundo ainda continua exigindo a adaptação constante da gente. E isso é muito difícil, né? Muito complicado. Mas, continuando, Carlos, cortei você, mas continue para a gente... Então, como disse, né, depois do meu diagnóstico, hoje eu não preciso, né, eu me pego mascarando, mas eu não preciso enfeitar muitas coisas como eu enfeitava antes, entendeu? Hoje, e tudo aquilo que eu sentia e sinto hoje, isso tudo tem um nome, porque eu comentei com Michele, que aquilo era dolorido demais. Sabe por quê, doutor Wellington? Eu era diagnosticado, né, com transtorno de ansiedade generalizada, depressivo, até bipolaridade, menos o autismo, mas eu ficava me perguntando, cara, tem alguma coisa a mais, por que eu sinto isso? Por que isso não passa? Que um tempo eu tô assim, de outro tempo eu tô desse jeito. Eu ficava me perguntando, mas não passava na minha cabeça nada sobre autismo. O autismo mesmo, Michele que enxergou alguns comportamentos meus, né? Como, por exemplo, quando eu vinha para Aracaju, antes de encontrar com Michele, eu chegava na casa de minha mãe, eu chegava na casa dela. Assim que eu chegava, eu ia lá no fundo da casa dela, voltava lá na frente, ia lá no fundo de novo, ia lá na frente de novo. Eu estava me regulando. Eu não girava, ficava girando em círculo, eu ficava em linha reta mesmo. E eu não sabia que isso era do autismo. E quando eu retornava para Minas, eu ficava fazendo a mesma coisa no meu apartamento. Ou ouvindo, aí depois quando eu me acalmava, eu deitava, colocava o fone e ficava ouvindo música. E isso até eu levava quando estava morando sozinho lá, eu levava até uns 2 a 3 dias só lá dentro do apartamento me regulando. Na fase adulta, Carlos, Michele, Juliana, na fase adulta, a maioria das pessoas, pelo menos todas que chegaram para mim, chegaram com outros diagnósticos. Borderline, bipolaridade, transtornos de ansiedade, depressão. Eu já peguei caso de criança com diagnóstico de depressão infantil, entende? Feito por um neurologista. E quando eu avaliei, a criança era autista, certo? Então, veja, ainda que esses transtornos eles venham como comorbidade, mas os comportamentos, as características apresentadas, principalmente na fase adulta, né, que termina sendo percebido ou diagnosticado com esses outros transtornos, são consequências do autismo, certo? Ou seja, a pessoa vive momentos de exaustão, de sobrecarga sensorial, então ela vai apresentar sintomas de ansiedade e depressão, né? Aí vem os processos de adaptação, né? Ou seja, as estratégias que a pessoa utiliza às vezes sem nem perceber que ela está usando uma estratégia de autorregulação, que aí vai ser visto como manias, entende? E aí vai entrar o diagnóstico de bipolaridade, porque as manias que estão presentes no autismo vai ser identificada como bipolaridade, borderline, certo? Porque vai ter essas oscilações de humor, oscilações de comportamento, mas tudo isso está dentro de um processo que aí entra. Veja a importância de quem já tem o conhecimento do transtorno. Você precisou ter
contato com uma pessoa que já era familiarizada com o transtorno para poder apontar, sinalizar isso para você. Entende? Não foi nenhum médico, foi alguém que já tinha familiaridade, e é isso que acontece, né? Quando você vai para um profissional que tem familiaridade, eu costumo sempre dizer lá para nossa equipe multidisciplinar, que a gente precisa aprender, aí eu uso a expressão, né, um termo técnico, de dissecar os transtornos. Sim. Certo? E entender a relação que cada transtorno tem uma com o outro, entendeu? Para poder você chegar e ter a certeza que isso aqui é autismo, que essa hiperatividade é TDAH, entende? Ou é uma hiperatividade apenas do autismo, que são coisas diferentes, entende? Então, se você não tiver, né, a indicação certa, o profissional certo para poder fazer essa separação e poder dizer, você até tem ansiedade, mas isso vem disso aqui. Entende? Sim. Você até tem comportamentos ou sintomas depressivos, mas vem disso aqui. Exatamente. Entende? Porque a gente precisa identificar a causa. Né? Você é depressivo por quê? Você tem ansiedade por quê? É uma questão genética? Houve algum evento que gerou isso? Ou você já vem de sobrecargas proveniente de mascarar comportamentos? Entende? Então a gente precisa, né, ter essa direção. E, infelizmente, hoje, apesar da gente se falar muito dos transtornos do neurodesenvolvimento, principalmente do autismo, mas ainda se busca pouco, por mais que a gente tenha diversos eventos pelo o mundo afora, falando de autismo, falando de transtornos do neurodesenvolvimento, mas a gente observa isso muito mais no âmbito comercial do que propriamente no âmbito das pessoas estarem realmente se capacitando, realmente querendo fazer a diferença, sim, sabe, na vida das pessoas. Porque você se depara com pessoas que estão em eventos, sabe, diversos, congressos, tal, mas na hora da prática, poucos são aqueles que realmente conseguem diagnosticar. Frequentar eventos é uma coisa, você estudar, você tirar realmente, se dedicar para se capacitar é totalmente diferente. Verdade. E aí, doutor Hélito, aí entra essa situação, essa questão também, né, que o senhor falou aí. Hoje eu entendo, como por exemplo, esse momento, às vezes um momento de ansiedade demais, um momento que eu estou um pouco meio para baixo, um momento de shutdown, meltdown. Hoje eu sei. Sim. Do que se trata. Lá atrás, eu não sabia. No meu caso, por exemplo, eu sou mãe de 2 crianças autistas. Eu já me via dentro ali do diagnóstico, com o diagnóstico ali. Só que toda vez que eu ia no psiquiatra, eu voltava com um laudo diferente. Não, isso aí é ansiedade. Você está muito conta da sobrecarga, é depressão, está aí episódio depressivo. Aí eu tinha movimentos repetitivos de puxar a sobrancelha, ou de puxar o cabelo, ou de estar me regulando como eu estou agora. Eu fico fazendo movimentos com as mãos, fico mordendo caneta, fico fazendo várias coisas. Eu falava isso, não, mas aí é ansiedade. E eu ficava nesse período, quando eu saio para socializar demais, eu tenho como se fosse uma descarga de bateria. Que vai o Xandidal e o Metidal. E aí, não, mas aí é episódio depressivo. E quando eu ficava nesses socializar demais e chegava em casa e eu ficava ali totalmente sobrecarga, se isolar, né? Exatamente, eu queria só um quarto escuro e ficar ali durante horas, e ali falava que era episódio depressivo. E aí toma medicamento, mais medicamento, e eu sempre mudava de medicamentos, porque eu não conseguia me adaptar a nenhuma medicação, porque não estava no ponto que realmente eu precisava. E aí fui diagnosticada também com bipolaridade, porque uma hora eu estava bem, outra hora eu estava mal, e aí é bipolar. Mas eu falava, não, mas eu tenho 2 filhos autistas, eles são de pais diferentes, então a possibilidade de eu ter autismo é grandesca. E aí, não, mas isso aí vamos investigar primeiro a questão do sono, porque você não dorme direito, porque eu já tinha distúrbio do sono desde a minha adolescência. Eu tinha dificuldade na escola desde a minha adolescência, desde criança. Problema de socializar. Eu lembro que no meu antigo relacionamento, meu esposo às vezes brigava comigo,
meu ex-esposo, porque eu não socializava com as pessoas, porque eu não conversava, que eu não olhava, que eu ficava isolada, que eu não sabia. E aí eu comecei a exatamente isso, a mascarar. Eu preciso me encaixar nesse padrão que todo mundo fala que é correto. Eu não me via ali envolvida, conversando. Tá um grupo de pessoas conversando, eu não conseguia ali entrar, conversar sobre aquele assunto. Se for um assunto que eu domino, eu consigo, mas se não, eu não consigo. E aí eu tinha essa dificuldade. Aí eu tive que começar a ver como a pessoa age, como ela fala, para começar ali a copiar. Às vezes é até doloroso a gente conversar com alguém, né? Quando eu me forço a ter uma interação, eu sinto como se eu estivesse ali sofrendo mesmo por estar ali conversando. E depois disso vem uma sobrecarga que você sente ali depois, é grandesca, porque você está se forçando, está acima do limite que você suporta, porque se a gente está sempre ali com a máscara, principalmente eu tenho muita sensibilidade auditiva e sensorial, luzes, essas coisas. Então, às vezes eu não consigo sair na rua sem usar o óculos, me incomoda muito. E em alguns ambientes que me incomodam com muita claridade, eu prefiro sair do ambiente, mas ali eu sou julgada, como se eu tivesse a obrigação de conseguir me adaptar a todos os ambientes. E aí é que vem o julgamento disfarçado, né, de comentários, de piadinhas sem graça. Um tempo desse, eu andei pensando com relação a algumas coisas que a gente lê ali no nosso canal, né? Eu não sei se é pura ignorância mesmo, ignorância, não saber mesmo essa questão de falta de conhecimento, ou que as pessoas são maldosas mesmo, né? Porque hoje a gente, assim, como ela está comentando, eu já tive muito problema relacionado a essa questão de interação social, inclusive em outros relacionamentos passados, porque às vezes a gente chegava num lugar, mas eu não queria eu ia só para fazer média, né, vamos se dizer. Mas chegando quando atender o padrão, né? Isso, para atender o padrão. E quando eu chegava num determinado lugar, eu ficava mais na minha. Eu ficava mais na minha, então eu era julgado como, você é meio careta, meio cafona, você é antissocial, né? O colega tal comentou que você tem a cara de bruto, vou dar uma cara de quem tá com raiva, mas na verdade, e como eu disse, chegou um momento que eu chegava para mim e falei, caramba, será que eu sou assim mesmo? Porque e eu fazia um esforço tremendo, né? Fazia um esforço tremendo para tentar me encaixar ali. Então, assim, quando a gente recebe o diagnóstico, né, e passa a ter um entendimento maior sobre isso aí, a gente também começa a enxergar, né, que por exemplo, eu tenho um sobrinho que ele tem todos os traços, e ele também é autista, né, Michele, o Paulinho, né? E ele já tem um comportamento meio que diferente, né? Então, até meus pais, pela falta de conhecimento também, principalmente minha mãe, ela acaba até falando algumas coisas, e eu até hoje, né, por ser autista também, eu penso que às vezes por mais que ela comentou comigo o que é que eu fazia na infância, né, os meus comportamentos na infância, até na infância e adolescência, mas eu acredito que ela ainda fica meio que, será que entendeu? Porque falta de conhecimento, né? Então é meio complicado. Como eu comentei, né, muitos comentários lá, todo mundo é autista, todo mundo tem um pouquinho de autismo. Hoje, quando a gente expande o diagnóstico para os adultos, aí reforça ainda mais esse chavão que hoje muitos da sociedade utiliza, de que virou moda, né? Todo mundo agora é autista, né? Ou seja, as pessoas estão buscando se entender, porque hoje nós vivemos um contexto que nos permite isso, né? Mas ainda assim a sociedade termina criando ainda mais o obstáculo. Eu vejo muitos profissionais da saúde falando sobre diagnósticos errados. Eu costumo sempre dizer que é mais fácil para o profissional dar um diagnóstico errado, né? No sentido de
de não colocar, não apontar o autismo do que ele apontar o autismo. A prova disso é que vocês, né, todos vêm de vários outros diagnósticos errados, entende? Porque eu penso que depois que você tem o diagnóstico correto e que você começa a se entender e se autorregular, até mesmo aqueles diagnósticos que foram estabelecidos anteriormente, eles terminam desaparecendo. Sim. Porque os sintomas depressivos terminam se regulando, né? Porque, na verdade, era a sobrecarga do próprio autismo, a própria ansiedade, ou seja, tudo vai se ajustando, Sim. se colocando no lugar, porque você agora, de fato, descobriu, né, o porquê de tudo isso, de todo esse sofrimento, né? Então, é como se a mente termina se regulando a partir disso. Por isso que se torna libertador, por isso que é uma experiência, né, ímpar na vida da pessoa que recebe o diagnóstico. Sobre as questões sensoriais, principalmente de claridade, eu ainda não cheguei ao diagnóstico, eu tenho até receio de buscar o diagnóstico de autismo. Mas eu cheguei à questão do TDAH. Então, para mim, por exemplo, eu converso aqui com vocês, nós estamos aqui diante de duas iluminações, mas eu não olho para elas, certo? Porque isso vai me dar uma sobrecarga sensorial que vai me gerar uma enxaqueca. E aí eu vivi uma experiência uma vez na sala de aula na universidade, em que, por conta da iluminação, eu fui de óculos escuro. E aí, pense, de noite, na faculdade, na sala de aula de óculos escuros. Quando a professora entrou, a professora psicóloga, quando ela entrou, ela abriu os braços assim, fez assim, me senti o próprio sol. Poxa, aquilo ali me levou, aí todo mundo olhou para trás e caiu na gaitada, entende? Ou seja, as pessoas não conseguem entender, né? Ou seja, por quê? Qual a razão que eu estava de óculos escuro? Entende? Então as pessoas só veem o óculos escuro como óculos de sol, entende? Elas não conseguem entender que mesmo em um ambiente como esse, é possível a pessoa utilizar, né, do óculos como um equipamento de proteção individual por conta de uma sensibilidade que a pessoa tem, mas as pessoas se espantam. Eu mesmo tenho muita dificuldade de dirigir de noite, ainda mais quando vem carro do outro lado. Nossa, muita dificuldade, porque as luzes vêm em mim, dá uma sobrecarga, eu chego em casa exausta. Não de estar dirigindo ali, mas conta das luzes que me incomoda muito, muito, muito. Pois é, eu sempre utilizei óculos para dirigir com proteção, né, para a questão do reflexo, né, antirreflexo, porque me incomoda muito. Então, tinha vezes, eu vivi situações de o farol de um carro bater nos meus olhos e ali já eu ficar quase que cego, entendeu? Vendo estrelinha e depois a enxaqueca pegar. Então, sempre meus óculos tiveram que ter essa proteção. Hoje eu saio daqui, eu tenho óculos, né, escuro com 1 grau para poder dirigir, por conta justamente da sensibilidade. Mas a sociedade, a maioria, não está nem aí para isso. Vai lhe julgar e simplesmente assim. Michele, Carlos, eu queria que vocês, para a gente finalizar, eu tenho ali ainda nos esperando mais uma convidada. Eu queria que vocês se apresentassem. Quem é de fato Michele? Quem é Carlos? Vocês hoje estão residindo em Minas, né? Depois de 28 anos, se reencontraram. Como é também 2 autistas? Porque a gente sabe que há muita dificuldade quando um neuroatípico casa com um típico, né? E sendo os 2 autistas, como é essa convivência? Então, a convivência, né? Eu acredito que ela é melhor. Porque a gente consegue se entender, né? Cada um tem seu jeito, né? Porque o autismo ele nunca é igual, sim. Né? Cada pessoa ela vai ter o seu jeito de ser, mesmo sendo autista, mas é um espectro, né? Então tá dentro de várias variáveis, né? Mas assim, eu já tive relacionamento anteriores, ele também, né? Mas hoje é diferente.
Hoje eu consigo entender e eu consigo ser entendida. Não há julgamentos, Perfeito. né? Um conhece o limite do outro, o jeito do outro. Respeita o limite do outro, Isso. né? Eu acho que é o ponto principal, é entender e respeitar. É entender porque o outro está agindo daquela maneira. Eu olho e digo, já sei o que está acontecendo, então eu já deixo o tempo dele de ele se regular, a mesma coisa. Perfeito. E quem é você? Eu sou Michele, tenho 43 anos, né? Fui diagnosticada aos 42. Sou mãe atípica também, né? Sou mãe do Miguel, de 10 anos, que ele também é autista e tem TDAH. E através da falta de informação que eu via, principalmente sobre o autismo em adulto, foi quando eu decidi criar a página Nosso Mundo, Nosso Jeito, para levar um pouco mais de informação e para ser uma fonte de acolhimento para outros adultos que se sentem diferentes nesse mundo e não conseguem entender o porquê. E através da nossa página, a gente tem um propósito, né, que é esse de atingir milhares de pessoas que querem informação e que precisam de apenas, às vezes, só uma palavra de conforto, de entendimento, né? Um local de escuta. E a gente está conseguindo, né? Várias pessoas, elas vão Hoje, no nosso... mais de 60 mil seguidores. Isso, quase... Se não fechou 62, está pertinho de fechar. Mas, assim, várias pessoas vão no nosso direct conversar com a gente, pedir acolhimento. E muitas falam, chegam até a gente falando mesmo em suicídio. Né? Então, assim, e eu entendo porque, assim, várias vezes isso já passou na minha mente também. Suicídio é algo que realmente passa na mente da gente. Real. Entendeu? Então, assim, e quando eles se sentem acolhidos, tem aquele feedback agradecendo, dizendo que naquele momento eles estavam procurando um local de apoio e conseguiram. Então, eu sou essa pessoa aí que está tentando ajudar também outras pessoas a se conhecer um pouquinho melhor e se aceitar. Eu acho que E aí reencontrou o Carlos 28 anos depois, fez as malas e foi para Minas. Pois é. Que legal, que bom. Bom, Carlos. eu sou Carlos, né? Tenho 45 anos, fui diagnosticado com autismo, eu tinha 44 anos ainda, né? Estão novinhos ainda no diagnóstico. Eu, juntamente com Michele, né, somos idealizadores do canal Nosso Mundo, Nosso Jeito, né? Como ela mesma falou. Sou de Aracaju, mas moro em Minas há 8 anos. Trabalho na segurança pública lá, fui da educação aqui. E essa questão da convivência aí, para mim, assim, melhorou, né? Como ela mesma falou, nós tivemos outros relacionamentos, e aí, hoje, o nosso relacionamento é diferente, né? Porque eu sei, eu tenho minhas limitações, ela tem as delas, e a gente acaba entendendo um ao outro. E um vai entendeu? complementando o outro, Isso, né? Exatamente. Então, quando eu estou numa fase do shutdown, por exemplo, ela entende, né, essa fase, ela entende que eu estou naquele meu momento de retração, né, estou meio retraído, e ela me deixa simplesmente quietinho. Perfeito. Entendeu? E isso é vice-versa, né? Então, para mim, foi muito melhor. Que bom. Eu quero parabenizar vocês pelo canal, acompanho vocês, curto muito, acho muito interessante a dinâmica de vocês, certo? Agradecer, né, por vocês terem aceitado o convite, foi assim bem... Nós que agradecemos o convite, a oportunidade de estar aqui, que a gente admira muito o seu trabalho, né? Porque à frente de um instituto onde o senhor está tentando sempre acolher e levar o melhor para as crianças, né? E as mães, assim, é algo que deveria ser mais reconhecido, né? Pela sociedade e pelas políticas públicas também daqui de Aracaju, de Sergipe como um todo, né?
E a gente está conquistando o nosso espaço. O Instituto TEA tem acolhido muitas famílias, já passaram por lá mais de 5.000 famílias. Hoje nós atendemos em torno de 230 famílias e não para de chegar famílias. Gostaríamos de ter um espaço muito maior e condições ainda melhores para a gente poder atender todas que terminam ficando de fora. Algumas terminam saindo por várias questões, mas enfim, o importante é que a gente tem percebido ao longo desses 3 anos que a gente criou o Instituto, a influência do Instituto, até, por exemplo, o podcast que a gente criou, como outras instituições também têm se posicionado também através das redes sociais, que a gente termina atingindo o estado todo. A gente tem pessoas até lá no Amazonas que já quiseram mudar para Aracaju para poder serem atendidas aqui por conta da deficiência no atendimento público, né, lá, enfim. Então, um trabalho que a gente vem aí realizando com muita dedicação, com muito sofrimento, né, Juliana? Mas, enfim, cumprindo o nosso papel, né? Carlos, gratidão por conhecê-lo agora assim pessoalmente. Na verdade, conhecendo os dois pessoalmente, a gente só nas redes sociais. Gratidão tê-lo aqui, conhecer a sua história, essa união aí, né? Que continue firme, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Doutor Wellington, nós que agradecemos por essa oportunidade, né? E aproveitar o espaço aqui e parabenizá-lo aí por esse trabalho lindo, esse trabalho excelente, né? E é como Michele mesmo falou, né? Trabalho excelente, mas que meio sem apoio, né? Meio que sem apoio aí, infelizmente, as políticas públicas aí não estão... que a gente, como um adulto autista, a gente vem, né, num espaço desse, e pedir que os olhares atentos das políticas públicas, dos nossos políticos aqui sergipanos, né, ele possa, né, olhar um instituto tão maravilhoso, né, o trabalho tão maravilhoso que o senhor faz, né, e que a gente sabe que precisa muitas vezes de um acolhimento melhor, né, de um suporte maior, e que é isso que a gente não tem, né? A gente não tem. Pois é, gratidão a vocês.